Olá, boa tarde a todos! Hoje estou trazendo os 2 últimos capítulos do livro de estudos do Nosso Lar. E para fecharmos com chave de ouro, este nosso projeto, porque é de todos nós, né? Apresentarei então os capítulos 49 e 50. Espero que todos tenham gostado deste nosso trabalho até aqui. Então vamos iniciar com a síntese do capítulo 49, que ele vai nos indicar como que se processa o retorno à Terra em visita aos nossos familiares. Desta forma, nós iremos compreender que nem todos estão preparados e nem todos têm permissão para visitar os parentes. Primeiramente, é preciso ter objetivos específicos e muito merecimento, até de ambas as partes, digamos assim, para que isso seja permitido. Já no capítulo 50, a síntese irá nos fazer compreender a tônica da alimentação, a grande diferença dos alimentos materiais daqui da Terra para os alimentos fluídicos lá de nosso lar, onde até mesmo de afeto, lá em nosso lar poderemos nos nutrir e aqui na Terra também. Iremos também aprender como que se dá a transformação moral do indivíduo através do conhecimento e da ação no bem. E ainda vamos entender e conhecer a ação medicinal da natureza, a natureza pura em si, manipulada e trazida por nossos irmãos elementais. É por isso que devemos ter muito respeito quando adentramos quaisquer locais da natureza aqui na Terra, pois que são todos locais sagrados e todos estão muito bem guardados pelos anjos de Deus que nós chamamos de elementais. Bem, vamos entrando no capítulo 49, cujo título é Regressando à Casa. Por fim, André chega à sua cidade. Ele tinha a sensação nítida do viajante que retornava ao berço natal, depois de uma longa viagem. Bem, a caravana que os traziam, Clarencio, Dona Laura e André, à porta. E eles então se despedem. André está tão embriagado de alegria que nem notou a fisionomia da senhora Laura, que se mostrava extremamente preocupada com o amigo. Clarencio abraça André e avisa: André, você vai ter 1 semana a seu dispor. E eu passarei aqui diariamente para vê-lo. Clarencio iria agora acompanhar com muito cuidado os necessários para a reencarnação de Dona Laura. Lembram-se que ela ia reencarnar? André agora se encontrava só. Respirava o ar de outros tempos. Seu coração batia descompassado, batia acelerado. Ele atravessa ruas e ruas e à medida que ele se aproximava do grande portão de entrada, sentia-se desvanecer. É óbvio, né, pessoal? André estava esperando por esse momento há tanto tempo. Bem, quando ele chega lá no portão, ele vê uma palmeira. E aí ele se recorda que ele e Zélia haviam plantado juntos essa palmeira, por ocasião do primeiro aniversário de casamento deles. E André avança um pouco mais e entra. Mas logo de cara ele nota muitas diferenças. Nos móveis, nas cortinas, nas paredes. Sentiu falta do grande retrato. Onde estaria o retrato da família? Nessa hora ele sentiu que algo oprimia o seu peito. E ele se perguntava, o que teria acontecido? Tudo estava tão diferente. André cambaleou de emoção. Foi até a sala de jantar e viu então a filhinha mais nova, que agora estava transformada numa jovem. Em seguida ele vê Zélia, que saía do quarto, acompanhada de um cavalheiro, que mais parecia ser um médico. Ah, mas nesse momento, André grita de alegria ao ver a sua querida. Mas ele não foi ouvido. Então ele grita novamente com todas as suas forças. Nem assim for ouvido. Ele fica então desapontado, porém segue e abraça a companheira, cheio de imensas saudades. Porém Zélia está insensível ao seu gesto de amor.
André ainda ouve ela perguntar ao médico algo que ele não conseguiu entender direito, e o médico lhe responde: senhora, amanhã irei diagnosticar melhor a pneumonia do seu esposo, que se complicou talvez devido à hipertensão. E André ainda ouve o médico recomendar: é preciso repouso absoluto para o doutor Ernesto. Meu Deus, pensa André, quem seria esse tal doutor Ernesto? Ele estava perdido em indagações e pôde ainda ouvir a esposa suplicar: doutor, salve meu marido, peço por caridade. E chorando ela dizia que não suportaria uma segunda viuvez. André sente-se fulminado com essas palavras. Entende agora que outro homem se apostara do seu lar e que sua esposa o esquecera. Sente que não tinha valido a pena esperar tanto tempo por este dia. Ele queria tanto rever sua família, mas nem a casa era mais a sua casa. André, desesperado, corre até o quarto e vê, no leito, um homem de idade madura. E percebe também 3 figuras negras interessadíssimas em agravar o estado de saúde daquele tal homem. André quis odiar aquele intruso. Todavia, ele já não era o mesmo homem de antes. Ele já aprendera que o amor fraternal, o que significava, e aprendera também o que era perdão. Mas ele está muito mexido agora, está sofrendo uma grande desilusão. Ele percebe Zélia saindo e entrando do quarto várias vezes. E ele pensa: ela está cuidando desse enfermo com a mesma ternura que me oferecia em outros tempos, quando estava comigo. E assim André fica várias horas observando, meditando. Ele ouve vozes e volta para a sala de jantar. E lá estão suas filhas que vieram visitar o padrasto. A filha mais velha se casara, pois que trazia um filhinho ao colo. E seu filho, onde estaria? A filha primogênita conta à mãe que, estranhamente hoje, ela está sentindo uma enorme saudade do papai. E emocionada ela chora. A mãe fica irritadíssima com a filha e fala com autoridade: não! Eu já havia proibido qualquer alusão a seu pai. Já disse a vocês que o passado não existe mais. Ora, dizia ela, eu já vendi tudo que nos recordava o passado morto. A filha mais nova também se volta contra a irmã, apontando que depois que a irmã mais velha começou a se interessar pelo espiritismo, vivia cheia de minhocas, de tolices na cabeça. Ah, dizia a mais velha, então que tipo de amor vocês tinham por nosso pai, por meu pai? Se papai estivesse conosco, ele veria o seu único filho andando por aí, a praticar tantas loucuras, e por certo o ajudaria. André está estupefato. Ele ouvia tudo. Minhas filhas, dizia Zélia, seu pai está morto. Vamos parar de lamúrias. André estava triste, estava chocado. Não é para menos, né, pessoal? Dá para imaginar o que ele estava sentindo, né? A gente tem que ter empatia, tentar entender o que ele estava sentindo. Agora sim, André se lembra por que esta visita fora tão procrastinada. Se encontrava numa casa que não era mais sua, nem haveres, nem títulos e nem afetos. Percebia que somente uma filha se lembrava dele com amor. André chora, e é um choro bem amargo. A noite se foi, o dia voltou e André permanecia na mesma perplexidade. Lá no final da tarde, Clarencio passou por lá e percebeu o abatimento do amigo. André, dizia ele, pode parecer que não é uma hora adequada, meu amigo, mas não podemos esquecer aquela recomendação de Jesus que nos diz: amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. André deu uma disfarçada,
porém havia entendido muito bem o recado do amigo. E refletiu com mais serenidade agora. Não, ele não poderia condenar Zélia. E se a situação fosse ao contrário? E se fosse eu que tivesse ficado viúvo, pensava, poderia talvez ter me casado de novo? E aquele homem doente ali? Eu não posso odiá-lo. Ele é um irmão. André conjectura como as coisas estariam para Zélia e os filhos se ela não tivesse se casado de novo. De repente ele sentia que estava sendo muito egoísta. Meus queridos, aqui estão retratos vivos nos mostrando o que é expansão de consciência, gente. Precisamos muito do crescimento moral e espiritual para podermos realizar em nós mesmos a mudança de paradigmas, de velhos conceitos. Precisamos muito. Bem, André sente que já pertence a outra família agora. Essa família constituída de centenas de enfermos lá nas câmaras de retificação. Ele já tinha agora novos pensamentos, onde o verdadeiro amor já começava a brotar daquelas feridas que a dura realidade havia aberto em seu coração. Finalizando este capítulo e dando início ao capítulo 50, cujo título é Cidadão de Nosso Lar. Bem, já era a segunda noite que André se encontrava no antigo lar. Ele sentia-se muito, mas muito cansado. Estava sem energia. Lembrava-se de quando estava em nosso lar, que passava às vezes vários dias sem nem sequer se alimentar. Seu alimento, na verdade, era a manifestação de afeto dos amigos. E também André absorvia os elementos puros através do ar e da água. Porém, ali onde se encontrava, só se via um escuro campo de batalha, onde as pessoas que ele amava se tornaram os seus inimigos. Todavia, André refletia. Ele, na verdade, não era proprietário de Zélia, e sim era seu irmão. Não somos donos de ninguém, gente, nem de cônjuges, nem dos nossos pais, nem dos nossos irmãos, nem dos nossos filhos. Também, André não era dono de seus filhos, era tão só companheiro. E aí, André se lembra que sua mãe se sacrificara por seu pai, ao ponto de adotar aquelas infelizes mulheres, lembram-se, como filhas legítimas. Ah, nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. André lembrou-se também da ministra veneranda, que trabalha há séculos pelo seu grupo espiritual. E Narcisa, então? Ela se sacrificava naquelas câmaras para poder obter endosso espiritual. E a senhora Hilda, lembra dela, a esposa de Tobias, que vencera o dragão do ciúme através do trabalho. E todos os amigos da colônia. Clarencio acolhera André como filho quando ele chegou. Tobias o recebeu como irmão. Porém, as considerações que agora André ouvia a seu respeito no antigo lar pareciam aparentemente ingratas. Todavia, era preciso que André lutasse, que colocasse o amor divino acima de todos os sentimentos pessoais. E também que ele percebesse a necessidade dos semelhantes. Isso não seria fácil. André sabia que não. Olha só que situação, meus queridos. Depois de tanta desilusão, nosso amigo pensava em ajudar. Amigos, vamos fazer a nossa reforma íntima, porque só assim poderemos amar incondicionalmente, principalmente aqueles que nos fazem mal, e tá cheio, né? Que nos prejudicam. Instintivamente, André vai até o quarto e percebe que o estado do enfermo se agravara muito. Zélia chorava, pedindo a Ernesto que não a deixasse só. Nesse momento, André percebe que eles se amam muito e que deveria auxiliá-los de alguma forma, de alguma maneira. Então, André roga ao Pai as energias necessárias para poder ajudar. E ele começa esclarecendo aqueles espíritos infelizes que estavam ligados ao enfermo. Mas André está tão sem forças, está tão abatido, que foi aí nesse momento que ele teve uma ideia. Ele se recorda de uma lição de Tobias,
quando Tobias dizia que nem todos precisavam de aparelho de comunicação para conversar à distância, principalmente com quem já se mantinham em sintonia. Sim, era esse o processo de conversação mental. E aí André pensa, vou experimentar. Ele concentra-se em fervorosa oração ao Pai e dirige uma prece a Narcisa, pedindo socorro em pensamento. André contava para ela a experiência dolorosa e comunicava a ela os seus propósitos de auxiliar. Pedia que Narcisa não o desamparasse agora. Passado mais ou menos uns 20 minutos, ele ainda se mantinha em prece quando alguém toca de leve no seu ombro. Era Narcisa, que sorria dizendo, ouvi seu apelo, André. E ele fica em grande contentamento. Narcisa estuda todo o quadro, compreende a gravidade do momento e diz, não temos tempo a perder. Primeiramente, ela aplicou passes de reconforto energético naquele doente, isolou outras formas escuras que se formavam em torno do enfermo. Aqui, meus queridos alunos, vamos refletir um pouco a respeito das formas, pensamentos que nós criamos em situações de medo, de angústias, de várias formas e que nos prejudicam muito, inclusive na hora das doenças. Por esse motivo, nós devemos fazer como nos fala Jesus, estudar a nossa personalidade, onde ele fala, conheça-te a ti mesmo, e não se deixar levar por sentimentos inadequados nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu sei que não é fácil, mas dá para a gente fazer isso. Bem, Narcisa agora convida André a ir até a natureza e dizia, não é só o homem que pode receber e emitir fluidos, meu amigo. As forças da natureza também oferecem poderosos fluidos. No caso deste doente, nós vamos precisar de árvores. Sim, essas árvores nos auxiliarão muito. E chegaram ao local onde haviam enormes árvores. Narcisa chama alguém e André ele não consegue compreender direito como que se deu isso. Daí a momentos, eis que surgem 8 entidades espirituais, atendendo ao chamado de Narcisa. E Narcisa solicita a eles o medicamento fluido das mangueiras e dos eucaliptos. André, esses irmãos são servidores do reino vegetal. Tudo na casa do nosso Pai é útil. E Narcisa manipula certas substâncias com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite essas substâncias foram aplicadas ao enfermo, que melhorou sensivelmente. E já pela manhã, quando o médico chega, ao examinar o enfermo, o médico fica extremamente surpreso. Verificou-se esta noite, Dona Zélia, dizia, extraordinária reação positiva. É um milagre, dizia. Ela fica radiante. A casa se enche de novas alegrias. André experimentava grande júbilo na alma. Sentia que havia rompido os laços da inferioridade que trazia em sua alma. Após esse evento, André volta ao nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez, André consegue volitar. Lembrando que volitar não era para qualquer um não, gente. Era preciso adquirir essa faculdade e ter muito mérito, muito conhecimento, muito estudo. Aí Narcisa ensina André a ir e vir da terra para o nosso lar e de nosso lar para a terra, para que ele pudesse, durante toda aquela semana, dar continuidade ao tratamento de Ernesto. Senhor Clarencio visitava André diariamente e mostrava-se satisfeito com o trabalho do amigo. A alegria voltara àqueles cônjuges e André passou a estimar todos eles como se fossem seus irmãos, que na verdade eram, né? Bem, é hora de regressar aos deveres justos naquela semana de folga, né? Folga entre aspas. André aprendeu preciosas lições de fraternidade legítima. E assim que ele chegou em nosso lar, mais de 200 companheiros vinham ao seu encontro para o saudar. Lísias,
Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e muitos cooperadores das câmeras ali estavam. André foi pego de surpresa. O ministro Clarencio surge à frente de todos e cerimonialmente estende a mão e fala: André, você era meu pupilo na cidade até hoje, mas de agora em diante, em nome da governadoria, eu o declaro cidadão de nosso lar. Ah, pessoal, foi uma emoção geral e mais uma vez André chorou. Porém, agora era um choro de emoção e de profunda gratidão. Meus queridos, assim vamos terminando a explanação desta linda história fantástica que nos arrebatou sentimentos profundos. Eu, de minha parte, tenho certeza que todos vocês que acompanharam essas narrativas ou então que leram o livro já não são os mesmos. Eu sei disso, pois ocorreu isso comigo quando eu li este livro, Nosso Lar, em 1995. O entendimento das coisas de Deus nos faz seres melhores. E assim, passo a passo, estudo por estudo, vamos trilhando a nossa estrada, rumo, quem sabe, a nosso lar no futuro. Tenhamos merecimento e sejamos sempre luzes uns para os outros. Eu, de minha parte, quero agradecer a todos que se envolveram conosco neste projeto. É um projeto luminoso. Quero também agradecer a todos que participaram efetivamente conosco e permitiram assim que este trabalho se realizasse. Lembrando de continuarem assistindo o Evangelho no Lar às 10h30, todas as manhãs, pelo YouTube ou pelo WhatsApp. As reinscrições estão abertas até o final de janeiro, viu? E nós vamos aguardar, devido à pandemia, o que o futuro nos reserva. De qualquer forma, façamos a nossa parte, que é se reinscrever. Eu espero que todos nós possamos estar juntos no ano que vem. Que Deus nos permita estarmos no próximo ano naquela sala de aula tão abençoada. Que Deus abençoe a todos. Paz e luz. Muito obrigado, Dalton, em especial, por ter nos dado assistência.